nossa aulinha de hoje. Mas qual é a nossa aulinha de hoje? Vamos pensar aqui. Hoje é sexta-feira. Então, se hoje é sexta-feira, a nossa aulinha é de matemática. Muito bem, turminha. Nossa aulinha é de matemática. Então, está na hora da gente preparar o nosso material e estudar. Que hoje é a nossa última aulinha dessa semana, de sexta-feira, porque vai chegar o que, Tigiane? O sábado e o domingo. Isso, vai chegar o final de semana, que vocês gostam, que pode aproveitar o papai, a mamãe, que estão de folga às vezes, né? E podem brincar um pouquinho, dar uma voltinha, sempre tomando todos os cuidados, não é isso, turminha? Exatamente. Então, olha só, nós vamos ver hoje em matemática uma coisa bem legal. Ó, quem está aqui com a gente? O relógio. E o relógio, olha só, o que ele tem aqui, turminha? Tem vários números. Vocês conhecem todos esses números que tem no relógio? Conhecem, né? Ó, tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Porque o relógio tem esses 12 números para marcar a hora, que é o tempo que tem o dia, certo? O dia ele tem 24 horas. Então, como que faz se aqui só tem o 12? Quando ele chega no 12, começa contando de novo, para poder chegar até as 24 horas que a gente usa no nosso dia a dia, certo? Nós vamos ver um pouquinho mais sobre o relógio e entender como que nós podemos saber a hora, tá bom, turminha? Olha só, vamos ver aqui o que o nosso livrinho está dizendo. Matemática, página 133. Começa aqui com um trecho do livro Contando com o Relógio, que está falando um pouco sobre o relógio. Olha só, entre uma volta e a seguinte, o tempo segue passando. E uma volta inteirinha, esse ponteiro vai dando. Gente, olha só. O relógio, ele foi inventado há muito tempo atrás para saber exatamente o tempo que nós tínhamos para fazer as coisas, né? A primeira coisa que foi descoberto é que o tempo podia se dividir pelo dia e pela noite. Mas além do dia e da noite, tinha ainda muito tempo para poder ser contado. E aí começava a contar e marcar através do relógio. E o relógio ele foi inventado vários tipos. Olha só, no nosso livrinho tem aqui alguns modelos. Vocês já ouviram falar desse tipo de relógio, ó? Que tem o cuco, que é o passarinho que avisa a cada volta que o relógio dá. Esse relógio aqui foi inventado e existiu e ajudava a marcar o tempo, certo? Ele aparece muito lá naquele desenho do Pica-Pau. Vocês assistiram aquele desenho? Aparece sempre um reloginho como esse, né? Do passarinho saindo para chamar o Pica-Pau. Olha só, tem esse tipo de relógio também que não tem números, tem letras, né? Mas na verdade essas letras representam números. São os números romanos que vocês vão aprender um pouquinho mais pra frente, tá certo, turminha? Mas também existe relógio dessa forma. E existe também desse tipo, ó, que vai mostrando os números na sequência do 1 até o 24, tá certo? Aqui vai mudando 10, 11, 12, 13, 14, ele continua os números até zerar em 24 horas. E aqui, ó, é o relógio que tem igual esse que a tia trouxe, tá certo? Agora deixa eu explicar um pouquinho para vocês antes da gente aprender a ver as horas. Olha só, o relógio tem 3 ponteiros, turminha. Tem um ponteiro um pouquinho menor, tem um ponteiro maior e tem esse aqui, ó, geralmente tem uma corzinha diferente, que ele passa rapidinho, ele não para, ele vai. Esse daqui, ele marca os segundos. A gente começa a contar no relógio através de segundos. E cada andadazinha que ele vai dando é 1 segundo. Então ele vai passando 1, 2, 3, 4, ele vai bem rapidinho. 5, 6, 7, 8, 9, 10. Quando ele chega em 60 segundos, significa que passou 1 minuto. E aí quem é que vai se movimentar? Esse ponteiro aqui.
Esse vai marcar os segundos, então ele vai bem rapidinho. Chegou no 60, completou a volta dele, que é aqui no 12. E aí esse daqui começa a andar. Cada vez que ele chega e dá uma volta completa, esse começa. E aí ele vai marcando os minutos. Então esse ponteirinho maior, ele é dos minutos. E se vocês olharem no relógio com atenção, eles têm vários tracinhos. Cada tracinho significa que passou 1 minuto. Certo? Então também, se vocês contarem todos esses tracinhos, vai ver que vai começar 1, 2, 3, 4, 5, 6, vai chegar também no 60. Então, nosso tempo tem 60 segundos, que é do ponteirinho mais rápido, e tem 60 minutos, que é desse ponteirinho maior, que demora um pouquinho mais de passar. E aí, começa a andar o ponteirinho menor, que é o da hora. Ele mostra que horas são. Olha só, esse daqui está apontando para que número? O número 2. Então, nós sabemos que são 2 horas. Tá certo, turminha? E aí, nosso dia a dia falou que tem quantas horas? 24 horas. Tá certo? Então, vamos ver aqui, ó, agora que vocês já sabem qual ponteiro indica qual horário. Que horas são nesses relógios que tem aqui no livro? Esse azul, olha só. O ponteiro pequenininho está apontando para qual numeral? Numeral 2. Então, quer dizer que são 2 horas, certo? O ponteiro dos minutos, ó, tá bem aqui em cima, no começo. Então, se ele está começando, quer dizer que não tem nenhum minuto, é só 2 horas, tá certo, turminha? Ele ainda vai começar a andar o dos minutos, mas o da hora já está apontando aqui 2 horas. Agora, olha só. O ponteiro dos minutos está lá no começo, então vamos começando os minutos, mas a hora ó, já está aqui embaixo, o ponteiro pequeno está apontando para que número? O número 6, então significa que são 6 horas, muito bem. Esse relógio verde, olha só o ponteiro menor das horas, está apontando para que número? É o número 8, então significa que são 8 horas, muito bem. Aqui, turminha, o ponteirinho pequeno das horas está marcando para qual número? No relógio rosa, para o número 9. Então, significa que são 9 horas. Isso. E esse último relógio? Olha só, o ponteiro grande dos minutos está ali paradinho no começo. Mas e o pequenininho, o da hora, já foi para que numeral? Foi para o numeral 11. Significa que são 11 horas, muito bem, turminha. E agora, que horas são no relógio de vocês, hein? Vamos dar uma olhadinha e descobrir? Vamos lá, né, turminha? Agora que vocês já sabem ver as horas. Depois, nós vamos começar a aprender a ver os minutos. Porque os minutos nós temos que contar pelos tracinhos, não é pelos números, certo? É pelos tracinhos. Ok, turminha? Pois muito bem, vamos ver o que mais está falando sobre o relógio no nosso livrinho? Olha só, veja o que Carol fez na manhã do sábado. A gente vai saber o que foi que ela fez pela manhã. Vamos lá descobrir o que foi que ela fez? Olha só, do lado dela sempre tem um reloginho. Olha só, vamos observar aqui, ó. Tem um reloginho aqui do lado, outro reloginho aqui, outro aqui e outro aqui, ó. Sempre tem um relógio do ladinho dela. Vamos descobrir o que foi que ela fez, né? Primeiro, ela acordou. Vamos ver a hora que ela acordou. Do ladinho aqui tem, ó, 9 horas. Depois que ela acordou, ela foi, ó, escovar os dentinhos, certo? Tem um reloginho aqui. Ela foi escovar 9h15. Depois ela foi merendar. Olha só que delícia, né? A hora que ela faz o lanche é 9h30. Olha só, 9h30 ela estava lá, ó, lanchando. E depois ela saiu para passear com o papai, que foi 10h30. Olha só que legal. Ela acordou, escovou os dentes, lanchou e foi passear com o papai dela. Isso tudo ela fez pela manhã, no sábado. Aí aqui embaixo tem assim, ó. A que horas Carol escovou os dentes? Vamos ver que hora ela escovou os dentes? Vamos ver. Acordou 9. Escovou os dentes
9,15. Então, você vai marcar a opção. Tem aqui 9, 9,15 e 9,6. Qual foi a hora que ela escovou os dentes? 9,15, né? Então, você vai marcar o xizinho lá. Do ladinho, o que ela fez 9,6? Vocês lembram? Primeiro, acordou, escovou os dentes e depois ela lanchou, que foi 9,6. Então, você vai marcar aqui, ó. Tomou o café da manhã, passeou no parque ou tomou banho? O que foi que ela fez? Tomou o café da manhã, né? Então, você vai marcar a opção correta, tá bom? E temos mais atividades. Dessa vez, vocês vão utilizar o material que fica lá no finalzinho do livro, tá bom? Tem um reloginho aqui, ó. Vocês vão destacar os ponteiros. Lembra que a tia Regiane falou que tem um ponteiro maior e um menor? Vocês vão destacar para marcar o horário aqui. Mas o que é que a gente vai marcar, tia? O horário que vocês vêm para a escola. Que horas vocês vêm para a escola? Vocês vão destacar lá, deixa eu te mostrar. Aqui, ó. Esse aqui, ó. Lembra que a tia falou que tinha um maior e um menor, né? Vocês vão destacar para marcar lá a hora que vocês vêm para a escola. Qual é o horário que vocês vêm para a escola? 7 horas, né? E como é que vai ficar os ponteiros, tia? Olha só. Lembra que a tia Regiane falou qual é o que marca a hora? É o ponteiro menor. Então, você vai colocar o menor apontando para o 7. E o maior apontando para o 12. Certo? Capricha nessa atividade, hein? Tem mais atividade, tia Jane? Não, tem mais não. Tá bom, tá, Coisa turminha? boa, Sim, né? tá chegando o final de semana e eles vão poder descansar bastante, porque por hoje, turminha, é somente isso, tá bom? Ó, caprichem e bom final de semana pra vocês, tá certo? Beijos! Tchau, tchau!